E agora nós vamos falar sobre a neurologia e de que forma ela tem tratado quem sofre da doença de Parkinson, entre outras doenças. A nossa referência é o Dr. Gustavo Franklin. Dr. Gustavo, o que vem a ser o mal de Parkinson? O mal de Parkinson, chamado antigamente de mal e hoje apropriadamente a doença de Parkinson, ela é causada pela morte de alguns neurônios em uma região bem específica do cérebro que produzem dopamina. Essa dopamina, em última instância, é uma substância que produz um movimento voluntário, então facilita o movimento, de modo que a falta dessa substância leva a uma lentidão do movimento, uma rigidez e muitas vezes tremor. Não obrigatoriamente a tremor, mas sempre a lentidão ou bradicinesia. Doutor, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da doença de Parkinson ele é eminentemente clínico. O que quer dizer isso? Quer dizer que, com base numa análise clínica com um médico experiente, em geral um neurologista, a gente consegue estabelecer com uma eficácia bastante grande se o paciente tem uma doença de Parkinson. Em uma consulta, os estudos mostram que a gente consegue ter uma acurácia por volta de 80% no diagnóstico da doença de Parkinson. Em 5 a 10 consultas, a gente consegue chegar virtualmente a 100% de acurácia no diagnóstico com doença de Parkinson. Por isso, mais do que uma consulta, é muito importante o segmento e acompanhamento com o médico experiente. Doutor Gustavo, como é o tratamento? O tratamento da doença de Parkinson, uma vez que a falta de dopamina, é justamente colocar a dopamina faltante no corpo. Isso, de maneira geral, se dá através da utilização de medicamentos que possuem levodopa. A levodopa é absorvida e ela faz, às vezes, a dopamina faltante no organismo. Existem muitos outros medicamentos que usam associados à levodopa em algum grau da doença, em algum estágio da doença, mas de maneira geral para aproveitar essa dopamina e levar de novo o movimento voluntário de uma forma mais fluida ao paciente. Um diagnóstico precoce ajuda? A doença de Parkinson, embora haja um fator genético, ela tem alguns fatores predisponentes externos que a gente não conhece muito bem. Uma vez iniciado o tratamento, a gente busca melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar os sintomas do paciente, mas nunca diminuir a progressão ou a velocidade com que a doença progrida. De modo que um diagnóstico precoce ele é muito importante para melhorar a qualidade de vida, principalmente nos anos mais prósperos do paciente. Assim, um diagnóstico precoce é capaz de melhorar a qualidade de vida do paciente, mas nunca de diminuir ou retardar a progressão da doença. E qual a chance de uma pessoa apresentar o Parkinson quando um parente próximo teve a doença? A incidência da doença de Parkinson na população em geral é por volta de 1 a 2%. No paciente que tem uma doença de Parkinson acima dos 65 anos de idade dentro da família, essa incidência pode ser o dobro, embora ainda é bem pequena. Em pacientes que têm uma doença de Parkinson familiar, mas que começou numa família no paciente antes dos 65 anos de idade, o fator hereditário costuma ser mais importante, principalmente quando vem dentro dos primeiros 50 anos de vida de um familiar. O que é redução do parênquima cerebral? É muito comum a descrição de redução do parênquima cerebral ou atrofia cerebral em exames como ressonância, tomografia e assim por diante. Isso representa apenas um achado no exame e não necessariamente vai causar algum sintoma. Em todo paciente acima de 65 anos, principalmente nos pacientes mais velhos, há inexoravelmente uma atrofia do parênquima cerebral. E isso não é proporcional a nenhuma queixa, seja de esquecimento, seja de doença de Alzheimer, seja doença de Parkinson. Então a atrofia é um achado indireto que não necessariamente indica uma doença. Doutor, qual foi a evolução da medicina no diagnóstico e tratamento das enxaquecas? O tratamento da enxaqueca nos últimos anos vem sofrendo uma grande evolução. A gente teve descoberta, ou invenção, assim por dizer, de vários medicamentos subcutâneos, outros como a toxina botulínica e recentemente até medicamentos intramusculares, na forma de imunomoduladores. Porém, os medicamentos mais tradicionais, via oral,
eles ainda são muito eficazes e representam a prática no dia a dia do paciente e do médico neurologista. O diagnóstico, no entanto, ele se mantém como sendo um diagnóstico clínico, baseado nas características da doença. A enxaqueca costuma ser uma cefaleia, que ocorre geralmente de um lado, de uma forma pulsátil e frequentemente associada à fotofobia, que é a aversão à luz, à fonofobia, que é a aversão ao barulho, à osmofobia, que é a aversão a odores, e frequentemente associados a náuseas. Então, essa é a definição de enxaqueca. A importância do neurologista é justamente saber quando ir além e investigar outra coisa. Dr. Gustavo Franklin, o que faz o neurologista? O neurologista é um médico especialista nas doenças neurológicas, mais ainda no paciente portador de uma doença neurológica. O paciente portador de uma doença neurológica, frequentemente doenças do sistema nervoso central, como epilepsia, esclerose múltipla, também enxaqueca, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, mas também doenças neurológicas do sistema nervoso periférico, como polineuropatias, miastenias e assim por diante. O médico neurologista, ele diagnostica, trata e acompanha o paciente de forma integral, o paciente portador de uma doença neurológica. Quando e em que situações devemos consultar um profissional da área da neurologia? Sempre que há dúvida diagnóstica dentre o clínico, dentre o profissional médico clínico geral, ou então sempre que há o diagnóstico de uma doença neurológica em que o médico clínico muitas vezes não se sente confortável em tratar, principalmente quando se trata de uma doença neurodegenerativa ou uma doença mais rara, o médico neurologista deve acompanhar a doença, deve acompanhar o paciente, principalmente para tratar de forma adequada e eficaz, mas também para abordar a evolução e a progressão da doença, de modo a prever e a antecipar sintomas possivelmente associados. Sabemos que o senhor é uma das maiores referências nessa área da neurologia, principalmente quando o assunto é a doença de Parkinson. O que o senhor pode nos falar sobre a sua experiência profissional nesse campo todo? Então, eu sou formado como neurologista pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal, onde a gente trabalha na área de distúrbios do movimento já há algum tempo, e o trabalho justamente é de conscientizar a população de que o tratamento tem que ser feito adequadamente, então o medicamento tem que ser tomado de uma forma muito adequada, mas o médico especialista muito mais, muito além, ele tem que se preocupar com todas as nuances do paciente, tudo que possa vir a levar a um prejuízo na qualidade de vida. Muitas vezes não é um acometimento neurológico, é outras coisas associadas. E o médico tem que ter experiência e habilidade para resolver e guiar o paciente da melhor forma possível. E como saber mais sobre tudo que falamos agora? É muito importante que a gente tenha um segmento com médico experiente, com médico de confiança, em especial o neurologista, ao se tratar de doenças neurológicas. A gente tem que ter facilidade ao acesso, a gente tem que ter disponibilidade, e o médico por si só, ele tem que entender que o paciente é muito mais complexo do que uma doença neurológica em si. E assim, o paciente tem que ter total liberdade e facilidade de comunicação e acesso ao seu médico.